Depois do lançamento do Sonic Mania, os criadores dessa mesma equipe queriam fazer um jogo 3D do ouriço clássico, mas a SEGA não quis. Então, revoltados com isso, eles lançaram aqui um projeto chamado Penny's Big Breakaway e mostraram a Penny's Big pra todo mundo ver no mundo inteiro, mostrando que é um grande jogo, excelente de plataforma 3D, com várias temáticas e referências a jogos antigos, e dá pra sentir que é sim, cara, um elemento de Sonic adaptado pro 3D, não numa visão bem singular, digamos assim. Mas esse jogo não é tudo aquilo que merecia ser, mas ele também não precisava ter sumido tão rápido. E eu tô aqui pra tentar resgatar a memória e a lembrança de uma das belas surpresas que foi esse ano, o lançamento do Penny's Big Breakaway. Esse jogo surgiu no meio do ano e ele tem uma jogabilidade muito diferente. É uma personagem que você vai continuar controlando num cenário 3D, correndo e fugindo de vários objetos, pinguins, principalmente pinguins, porque parece que o criador desse jogo tem uma fobia de pinguim, ele é o grande vilão aqui dessa história. É uma garota que acaba pegando um ioiô e esse ioiô dá a ela diversas habilidades cósmicas, já que ele teria um fio cósmico, e ela sai correndo entre vários cenários 3D usando esse ioiô como uma arma para poder atacar em forma circular, como carrinho, por exemplo, para poder pegar alta velocidade, e ao mesmo tempo também pode usar para poder ganhar power-ups que vão atribuindo nesse cenário, já que o ioiô é praticamente um ser vivo. Só que assim, esse jogo ele não é apenas uma certa sensação de velocidade, por mais que seja limitada. Ele consegue também passar uma certa sensação de jogo antigo, porque se você olha para os visuais em diversas fases que estão nesse jogo, você vê que ele tem limitações no número de uso de cores. E isso aqui foi muito meticulosamente pensado. Os criadores trabalharam em várias fangames de Sonic, também fizeram Sonic Mania, e eles sabem muito bem que para ter essa estética de jogo velho, eles não podem apenas abranger ou abraçar tudo que tem no jogo 3D. Eles lançaram esse jogo pro Switch e pro Play 5, então eles poderiam fazer o gráfico ultra realista, mas não, eles deixaram tudo pixelizado à distância. Não só isso, mas o esquema de cores é limitado para parecer que é uma paleta de cores, sabe daquelas imagens de sprites que são feitas em jogos, sabe, jogos antigos 2D? Então, eles deixaram tudo isso bem aqui, pra mostrar que o jogo, de fato, conseguiu fazer isso. Representar um jogo novo como se fosse lançado, sei lá, pra um Sega Saturno ou PlayStation 1, lá na época que você nem era nascido. A história começa assim. A Penny é uma artista de rua que acaba vendo um anúncio por uma audição pra ser a nova parceira do Imperador Ed, no próximo evento da gala. Minha nossa, nossa, nossa! Só que a Penny tem uma habilidade, ela sabe usar muito bem o seu ioiô e ela pretende se apresentar usando ele. Só que no meio do caminho do show, ela acaba encontrando um fio de corda cósmico que deu vida ao seu ioiô, e ela vai acabar se aproveitando disso no meio da apresentação. E a apresentação da Penny dá muito certo. E a história poderia acabar aqui, mas na real não. Tem que ter algo pra dar errado. O ioiô dela, que tá completamente vivo, passa muita fome. Então ele resolve pular em cima do Imperador e acaba fazendo ele passar a maior vergonha, porque comeu todas as suas roupas. E assim ela acabou transformando o Imperador num motivo de piada. Assim o Imperador ordena que todos os pinguins e guardas prendam a Penny por 10.000 anos. E assim ela começa a fugir. E toda vez que ela passa de fase, ela busca ajuda com outros personagens, mas dá de cara com todo mundo que concorreu contra ela. O pior, nem teve chance, porque ela roubou a partida, o que força um confronto que abre amizades, e ela acaba descobrindo, através do juiz e auditor Rufus, que o Imperador precisava encontrar um novo personagem que fosse capaz de fazer uma boa apresentação na noite de gala. O Imperador não pode se apresentar porque ele não tem mais as mesmas habilidades de ouro que ele deveria ter antes. Então, tentando entender por que dessa treta toda, já que existe uma grande conspiração pro fim do mundo, caso essa apresentação não seja muito boa, a Penny acaba conhecendo aqui uma artista chamada Tabu, e ela conta que a grande verdade era que o Ed, o Imperador, que não quer mais se apresentar, na verdade só tinha força porque essa artista manipulava as apresentações com a sua corda mágica, o mesmo fio cósmico que acabou ajudando a Penny a ganhar vida com seu ioiô. Só que esse cara cansou de ficar se apresentando, e a Tabu ficou cansada de coordenar as apresentações dos dois. Então ela foi embora, o que a deixou aqui o Imperador Ed sem ter o que fazer, pois ele é incompetente na parte de se apresentar. E é assim que o jogo começa, com a primeira fase sendo aqui a Baunilópolis, com a Penny fugindo de várias aves. É bem impressionante como esse jogo tem um cenário muito sofisticado, e eu acredito que os personagens desse mundo são meio familiares. Eles parecem bastante com os Bonanza Bros que apareceram nos jogos antigos da SEGA. E eu sei que a galera trabalhou aqui no Sonic Mania, eles tiveram uma relação com a SEGA, e a SEGA não quis, tipo, transformar esse jogo num jogo do Sonic, mas dá pra perceber real que
eles tentaram mesmo fazer uma provocação aqui, porque todos os seres humanos que existem dentro desse universo desse jogo da Penny Big é muito parecido com o universo real daqueles jogos arcades da SEGA antes do Sonic. Só que a única coisa que eu não entendo é a Penny nos cartazes de procurado que parece mais um Goomba. Pelo amor de Deus. Conspiração! Aqui nesse jogo você tem algumas coisas pra poder coletar, tipo algumas ferramentas e tal, que ajudam pra caraca no jogo. E no meio da fase você consegue também pegar algumas missões de tempo. Por exemplo, na primeira fase tem o operário, que pede pra você encontrar 5 pregos antes que o tempo acabe. E isso acaba ajudando você também a fazer algumas missões. Sem contar que aqui você tem um senso de urgência inacreditável. Você tem que fugir praticamente de toda a onda de pinguins que aparece aqui a cada minuto. Muitas vezes você precisa ficar rodando aqui o ioiô como se fosse o peão da casa própria. Girando pro lado, girando pro... Senão os pinguins vão cair em cima de você. E você pode pegar alguns power-ups com o ioiô. Tipo esse, onde o ioiô ficou gigante e ele sai quebrando pedras por um tempo curto. Isso porque ele acaba comendo um hambúrguer e engorda. Ah, dieta do palhaço. E olha que quando ele tá na fase normal, meu amigo, é muito difícil tirar os pinguins em volta de você. E se 5 te pegarem, já era. É o fim do mundo. Mas como esse jogo aqui é muito de estica e pula, você vai ter que dar um jeito de conseguir escapar das armadilhas que esses pinguins colocam no meio do caminho pra cima de você. E olha que o jogo é muito intuitivo. Tem os pregos aqui e parafusos que você fica rodando. E olha que o primeiro mundo nem tem um grande chefe. É só uma bola gigante de pinguim pra fazer uma referência, sabe a quem? Ao velho Crash Bandicoot. A segunda fase é Tide as Well. É uma fase de água, mas é água que você não vai poder entrar na água, entende? Aqui você tem mais uns coqueiros que servem pra você se soltar no céu, porque é a única forma de você conseguir passar em cima de várias áreas com lama e riachos perigosos. Eu consigo voar! E o pior é que você entra em cano, né? Pra fazer uma referência a Super Mario. E aqui encontramos a Sheila, que foi uma concorrente da Penny, mas que ela nem teve chance de se apresentar. A Penny quer uma ajuda pra poder atravessar uma fase com o navio dela, mas a Sheila não quer ajudar. Ela só quer uma vingança. O legal desse chefe é que você tem uma mecânica de ficar usando o ioiô em alta velocidade pra poder chegar até o navio dela e rodar aqui alguns parafusos só pra poder ferrar com a veículo, que os dois deveriam usar. Sério, isso aqui é uma mecânica muito boa pra esse jogo, mas se você não pegar aqueles arcos pra aumentar a velocidade, a Penny vai acabar, cara, caindo embaixo do mar e vai dar muito ruim, porque ela não sabe nadar. Vou te falar, tem fases extras nesse jogo que não te dão muita coisa, mas a real é que são fases mais desafiadoras. Eu acho que tem aqui uns desafios pra testar sua capacidade de passar em fases quase impossíveis, mas é só isso mesmo. Chegamos aqui em Zafara, uma fase extremamente azulada, mas cheia de corrente elétrica, que é um dos maiores problemas. E o pior é que tem um mar azul aqui que se você cai já era. A Penny acaba sendo engolida por tudo e todos. E olha que essa fase aqui abusa da habilidade do ioiô, agindo como se fosse uma espécie de teia do Homem-Aranha. E o pior é que tem umas torres que dá pra ficar rodando só pra poder escalar. E tem que tomar cuidado, porque tem área azul mais escura que te engole como uma areia movediça. Morri! O mais doido é que você fica subindo aqui em diversas plataformas que funcionam como um elevador. É engraçado que esse jogo é baseado em cima de jogos do Sonic, mas acaba acreditando que tem inspiração em Super Mario também nesses momentos de plataforma 3D. Tanto que aqui você pode pegar uma pimenta. E aí você consegue usar o ioiô como se fosse um carrinho de alta velocidade. E isso pra mim já é uma referência dupla. No Mario Galaxy, quando você pega uma fruta pimentada, o Yoshi começa a correr pra caraca. Só que a Penny em cima desse ioiô correndo pra caramba lembra também um power-up da roda do Kirby. Eu entendi a referência. O chefão aqui é um ninja que tem um olho só e tá jogando contra você dentro de uma arena de sinuca. E se você não entendeu, a cabeça dele é quase que uma espécie de armadilha pra você conseguir jogar ele em cima das bolas de sinuca. E o pior é que ele fica rebatendo em você como se fosse um jogo do Zelda, né? Aí você rebate o ataque dele pra poder acabar com ele. Chegamos em Moltobene, a fase do fogo. O legal é que tem muita frigideira e você vai derretendo o queijo porque é isso que essa fase ensina a você. É bom pra fazer um bom café da manhã. Essa fase é sinistra pela quantidade de labareda de fogo e também bolas de fogo que caem pelo chão. E eles abusam muito do poder de correr, porque aqui você tem lava pra todo lado e aí você tem que dar uma de Gorogo Fast novamente pra poder sair correndo enquanto a lava não te pega. Chegamos aqui no mundo das bolhas, que é um grande Rio Water Planet, só que quando ainda tinha água. Essa coloração aqui não me engana, mas é uma fase cheia de geyser pra poder sair pulando em cima dela, e é muito difícil de pegar de primeira. E isso me lembra demais aquelas fases de água que apareceu no Sonic 2 de Master System. O chefão aqui é o grande Ed, que acaba tomando banho, mas percebe que você tá lá, e aí a Penny tem que dar um jeito de jogar esse lutador de sumô pra longe, mesmo que tenha que puxar com o ioiô na sua parte traseira, só pra ele ficar boladão contigo. Só que
mesmo vencendo o Imperador, os seus guardas pinguins acabam puxando aqui a rolha, o que suga toda a Penny pra dentro do escapamento do esgoto. O que é bizarro, o que te leva pra uma fase muito cósmica e é muito aleatório como a Penny acaba entrando nesse lugar. É como se fosse uma grande biblioteca, sabe? Completamente psicodélico e um cenário de fundo que mais me lembra aqueles special stage do Sonic 1 do Mega Drive. E olha que ela tem que passar num teste, numa corrida contra uma boneca da Penny, que é uma marionete que age exatamente como a Penny Big, e o pior, é uma fase de corrida no lugar de um chefe, cara. Putz, a SEGA deve estar muito contente em ver que esse jogo tá fazendo muita homenagem ao Sonic, né? É aqui que a Penny acaba conhecendo a Tabu e faz uma aliança com ela pra poder salvar da sua situação. Assim a Penny acaba voltando pro seu lugar do mundo, só que ela vai parar dentro da área dos pinguins. Tá, isso aqui é uma desculpa pro jogo ter uma fase de gelo, mas os pinguins andam como se fosse uma grande torre. E essa fase tem um helicóptero. Sim, o Ioiô vira um helicóptero, como se o jogo não tivesse mais nada o que inventar. Estamos aqui no mundo 8, a indústria, e eu já começo a achar que esse jogo não tem muito o que apresentar, né? Tipo, eu sei que ele tem uma grande questão artística de tentar manter mesmo o visual em cada uma das fases, mas, pô, a impressão que eu tenho é que quase tudo é igual. Se comparar a primeira fase com as últimas fases aqui, não vai ter muita mudança, pra falar a verdade. Só alguns chefes, como esse. Tem aqui um mecha pinguim gigante, imperador, que fica usando poderes com imã e antigravidade e esteira contra você. E é sério, a única maneira de contra-atacar ele é usando aqui o poder de um imã pra poder acertar a cabeça dele, porque o imã, quando arremessado, acerta todo o objeto de metal, inclusive o pinguim. Aí chegamos na Fruit Lake, que é uma área onde todos os presos estão literalmente presos, já que aqui é como se fosse o grande tribunal desse mundo da Penny. E às vezes dá a entender que o maior vilão, na verdade, é o grande juiz desse universo, mas tudo bem, não vamos questionar. Tanto que a luta vai ser contra o juiz aqui, e o Rufus acaba perdendo sempre pra Penny o seu grande martelo de juiz. E como ele tem o poder do direito criativo, ele acaba usando aqui muita invocação de trovão como se fosse o maior poder de todos os tempos. E com a marreta do martelo do juiz, a Penny consegue colocar na balança que ela é inocente, ou seja, evitando aqui a sua grande condenação. Só que assim, o juiz só vai liberar a Penny como inocente porque ele percebeu que o Ioiô dela é, na verdade, um ser consciente. Então acabou deixando ela como inocente e prendeu o Ioiô. Mas a Penny não curtiu muito a ideia. Então ela pega o Ioiô outra vez e sai fugindo. E é aqui que parte pra grande final da história, na noite de gala, aonde teremos que enfrentar o nosso maior vilão do jogo. O mais doido dessas fases é que são grandes locais cheios de quadros e também como se fosse dentro de um grande resort. Às vezes parece uma grande mansão. Por exemplo, tem uma parte aqui que tem os quadros, cara, do grande imperador, e você tem que quebrar eles pra poder ultrapassar. E isso me lembra demais aqueles quadros que você entrava nas fases lá pelo Mario 64. Sem contar que o maior perigo aqui é que a maioria das plataformas está completamente transparente. Você só vê uma certa silhueta. E, meu amigo, eu fico com pena de quem tá jogando isso num PC fraco, porque eu acho que isso aqui não renderiza bem. Aqui, o grande Ed vai fazer sua grande apresentação. Só que ele mudou aquele espetáculo como se fosse um grande Elvis. E aí, ele é vaiado. Só que quem acaba aparecendo aqui pra poder resolver a treta do dia é a Penny, usando aqui quase todos os seus ultras poderes do Ioiô. Com o Ioiô comendo um hambúrguer ficando gigantão, pra poder arremessar bombas em direção ao grande e poderoso imperador, que roda que nem o peão da casa própria. Mas como a Penny é muito poderosa, ela acaba arremessando aqui o nosso imperador pra longe. E assim, o Ed começa a perceber que ele era muito mais forte quando fazia dupla com a Tabu, então meio que, de surpresa, ele percebe que a Tabu estava muito por lá. E ela tá muito inspirada essa noite, querendo fazer um grande espetáculo, aonde ela coloca um espetáculo de um desafio pra poder criar uma grande corda em forma do Ed. E aí entra a luta final, com a Penny subindo em uma grande ladeira feita de pinguins, passando pelo corpo do Ed, ganhando reforço de quase todos os outros chefes, depois voando em direção à cabeça daquele grande robô gigante em cima de cordas, aonde ela começa a desparafusar aquele grande ser, removendo a sua coroa do imperador, despedaçando aquele ser onisciente de uma vez. Mesmo que parecesse uma grande luta de chefe, para todo o público foi uma apresentação do trio. E assim, a história da Penny acaba.